Bom dia pessoal do sétimo ano. Nós vamos começar aí hoje o capítulo 16, Revoltas do Período Colonial, Revoltas do século XVI, XVII. Só que antes disso, eu tenho dois lembretes. Hoje é o dia da consciência negra, que se comemora aí não a morte, mas a lembrança de Zumbi dos Palmares, dia 20 de novembro de 1695. Nós vamos passar por ela também. Não está no capítulo, mas eu vou falar. O que representa, na verdade, que o capítulo passado nós já falamos dele. E a minha preocupação hoje é o estudo dirigido do capítulo 14, que era para ter sido feito e entregue essa semana. E muitas pessoas não entregaram, não me enviaram ainda, e são 12 pontos. Então eu vou chamar o nome de todo mundo primeiro. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar agora quem não entregou os trabalhos. Se você conhecer alguém ou se você estiver na sala, por favor, se manifeste. No sétimo ano A, o Alberto não me mandou. O Alberto está conectado? Não está conectado. Alguém pode avisar ele para mim, fazendo favor? Ele não enviou. O trabalho não está enviado. Depois, Daniel Leite. Daniel, você está conectado? Daniel também não está conectado. Olha só, coincidência. Ó, Daniel, sétimo ano A, também não enviou para a gente o trabalho. Está faltando. Depois, Davi Dantas. Davi Galeno. Inclusive o Davi Galeno já se manifestou aqui. Mas o Davi Dantas está conectado? Tá. Galera, ó, tem que enviar pra gente aí, hein? Ok? Alexandre, Oi, eu gostaria até de dar uma palavra em pode falar. relação a essa questão dos trabalhos. Nós não estamos com tempo para repescagem, a pandemia já está bem assim, há muito tempo já, então tem muita gente que já pegou o hábito, o péssimo hábito de mandar as coisas em atraso. E aí manda para o e-mail da coordenação achando que vai receber a mesma pontuação. Não vai, gente. E cada ponto perdido está perdido. Então vamos tomar cuidado, prestar atenção, ter uma agenda. São muitos trabalhos? São. Mas se nós estivéssemos presencialmente lá na escola, seria a mesma coisa. A função do aluno é estudar. Então tem que se organizar para dar conta de. Então, tem muita gente já mal habituado a mandar as coisas com atraso ou a não fazer. E depois, ainda o que é pior, é que fica me mandando e-mail, mensagem no positivo on, questionando por que ficou de recuperação. Se eu não fizesse os trabalhos, eu teria vergonha de perguntar. Vamos acordar, gente. Acorda enquanto é tempo, hein? Até meio-dia dá tempo para o que não fez fazer o trabalho. Obrigado, Wagner. Wagner falou duas coisas importantíssimas. Essa pandemia já se prolongou muito, não tem desculpa para isso. E a segunda é, se você está desorganizado, eu fiz uma conversa com vocês quando a gente começou a ter aula. Se organizem, porque senão isso vai dar confusão. Fica uma coisa em cima da outra. O prazo é até meio-dia e meia. Eu já fiz isso sabendo. Por quê? Eu coloco lá no trabalho que é até antes da aula, porque tem 20 pessoas que não me mandam, 30 pessoas que não me mandam. Mas aí eu te pergunto, como é que você vai me entregar o meu trabalho se você está na minha aula e depois você vai para a próxima? A não ser que você copie de alguém, você não vai estar fazendo absolutamente nada. Ok? E são 12 pontos, galera. Ok? 12 pontos. É só a minha hoje? Menos mal. Então vamos lá. Continuando. Quem não entregou? Daniel aí tá com o que tem que fazer, já me colocou. O Davi Dantas, Davi Galeno. Depois quem? Diogo Ferrari, que tá me devendo também. Tem tempo que ele não manda o trabalho dentro do prazo. Depois, quem é que não me mandou ainda? E o Eduardo Ashley. Depois, o Heitor não me mandou. Depois, quem? Caian não me mandou. Leonardo não me mandou. Luna não me mandou. Maria Cecília não me mandou. Matheus Valadares não me mandou. Paula, eu acho que ela estava passando mal, tinha me avisado. Mas não mandou ainda. Rebeca não mandou ainda. Vitória não mandou ainda. Vitória Salles. E também a Yasmin Faco, do sétimo ano A. Galera, eu chamei mais de 10 nomes que não me mandaram até agora. É muita gente. Professor, mas tá, você deu o prazo até meio dia e meia. Galera, eu vou falar a verdade, por experiência minha. Da quantidade de pessoas que eu chamei o nome até agora,
talvez aí metade me manda até meio-dia e meia que eu chamei atenção. O restante não vai mandar. Por quê? Eu não sei. Ok? A Paula estava adoentada. Ela tinha passado e-mail que ela estava com febre. Olha só a quantidade. Vamos lá no sétimo ano B. Vamos ver se é coincidência. Vamos lá no sétimo ano B. Sétimo ano B. Pessoas que não me enviaram o trabalho até agora. Ó, Analice Siqueira, não me enviou até agora. Betina Dorredoni, não me enviou até agora. Camila Almeida, não me mandou até agora. Galera, se manifestem no chat, hein? Davi Rodrigues, não me mandou até agora. Emily Canal, não me mandou até agora. Guilherme Calci, não me mandou até agora. Isabela Guache, não me mandou até agora. A Isabela Gramilice voltou, então ela não mandou até agora. Então já está contando. Depois, Lavínia, não mandou até agora. Laisa, não mandou até agora. Manuela, não mandou até agora. Depois, Paulo Henrique, não me mandou até agora. Sara Lubase, não me mandou até agora. Vinícius Pereira, não me mandou até agora. Galera, você vê que é a mesma quantidade numa turma e na outra. São mais ou menos 15 nomes. Galera, é muita gente. É muita gente. Depois fica reclamando que o professor não ajuda, que não dá nota, pergunta por que ficou com nota baixa, por que ficou com isso ou aquilo, e não olha o que fez. É muita gente. São mais ou menos 30 pessoas. 30 pessoas que não mandaram. É muita coisa, porque de manhã era menos ainda. E eu mandei uma mensagem, então teve gente que já mandou. Porque teve a turma, tem uma turma que está com 19 pessoas enviadas, só que tem gente que manda 2 arquivos, 3 arquivos. Porque às vezes eu respondo o e-mail, o arquivo veio corrompido, vou baixar, o arquivo veio corrompido, não funciona, igual a Camila. Então isso tudo tem que contar com imprevisto. Ah, professor, eu já comecei a receber e-mail. Ah, o arquivo está inválido. Ah, o positivo ontem está travado. Ah, que eu tive um problema com a internet. Mas eu mandei desde segunda-feira e estou avisando todo dia. Manda. E acaba deixando para a última hora. Então, são mais de 30 pessoas aqui que até no presente momento que não mandaram trabalho. Um estudo dirigido é como se fosse uma prova, questões discursivas, para você fazer e consultar, digitar com suas palavras e mandar, como se fosse uma atividade avaliativa dentro da sala de aula. Não tem nada de absurdo. Semana que vem, já estou dando um aviso, vai ter uma pesquisa sobre uma revolta no Espírito Santo, história nossa, do Espírito Santo, ok? Que eu também vou liberar no Positivo On. Eu vou fazer o modelo certinho de novo e vou mandar o trabalho para os senhores, ok? Agendado. E depois vai ficar faltando pouquíssimas notas para terminar o trimestre naquela semana anterior ao fechamento das notas, ok? Então, depende, está muito mais na mão dos senhores do que na minha. Se eu chamei o nome de alguém e você está na sala de aula e você viu que ela não está aqui, por favor, entra lá no grupo e avisa. Seja amigo, pelo menos agora. Tranquilo? Estamos conversando. O pessoal que eu chamei o nome que está me respondendo aqui no privado, falando alguma coisa, fica tranquilo. Quem já mandou, eu vou baixar, eu vou ver se tem algum problema, se o arquivo está corrompido com a Camila, se não está entrando, e eu vou responder o positivo e vou dar um prazo para vocês me mandar de novo. Fica tranquilo, ok? Quem já mandou, é só aguardar aí para ver o que eu vou responder. Se não, eu já vou lançar a nota direto no positivo 1. Ok? O Ferrari, Wagner, beleza, não tem problema não. Isso aí, quem está adoentado, isso aí a gente dá o prazo a mais. Não tem problema, Letícia, põe no grupo. Se alguém estiver no grupo da sala, coloca lá, ó, seu nome foi chamado. Só isso, ok? Então já fez 2 avisos. O trabalho de hoje, que era para ter sido mandado antes da aula, mas eu dei o prazo estendido até meio-dia e meia, porque eu já sei que muita gente não manda. Se o prazo fosse a aula, mais de 30 pessoas não teriam feito. E o segundo é porque semana que vem já tem pesquisa. Aí o cara fica me devendo o da semana que vem. Aí depois eu recebo um e-mail com o pai ou a mãe reclamando, falando que tem muito trabalho, que eu estou passando muita coisa. É só respeitar o prazo. Ok? Fechou? Podemos ir? Caderno na mão. Página 43. Na verdade, começa na 42. Voltas do período colonial. Professor, vamos lá. Eu vou devagar porque essas revoltas dão um pouquinho de trabalho. Nós vimos até agora o quê? O Brasil foi descoberto esse ano, o Brasil foi colonizado atrasado, teve as capitanias hereditárias, o governo geral. Nós vimos que o Brasil foi cobiçado externamente pelos franceses, holandeses e tantos outros. Nós vimos que o Brasil demorou a engrenar nessa coisa de descobrir o metal precioso, que foi o ouro. Capítulo que nós terminamos agora, na quarta-feira. Nós vimos que primeiro foi para o Brasil o primeiro produto, depois veio o açúcar e veio aquele período que o Brasil se expandiu para o interior, que foi ali no século XVI, por volta de 1600, 1650,
Nós vimos o famoso ciclo do ouro, período do ouro, que é ali a partir de 1693, 95. Professor, para onde nós estamos caminhando? Para o século XVII, para as revoltas que acontecem no século XVI e XVII. Temos até que vai até o século XVIII. O que vai acontecer? Beleza, Davi enviou agora. O que vai acontecer? Nós estamos falando que o Brasil está sob o domínio de Portugal mais de 200 anos. Mais de 200 anos. E o Brasil vai caminhar para a independência. O Brasil vai caminhar para a emancipação. Professor, eu nunca sei quando é que o Brasil fica independente. Calma, o ano que vem a gente vai ver. É o dia 7 de setembro de 1822. Ainda vai demorar 100 anos, a partir de agora, para o Brasil ficar independente. Só que isso vai ser um processo para tudo. Professor, como é que a gente vai fechar o capítulo esse ano, a apostila desse ano? Nós vamos fechar o Brasil colonial. O Brasil colonial. Nós começamos a falar de renascimento cultural, nós falamos de reforma protestante, nós falamos do absolutismo lá no início do ano, caminhamos ali para o Brasil, na descoberta do Brasil nas grandes navegações. Depois das grandes navegações, nós fomos para a América, colonização americana. Depois a gente veio para a colonização do Brasil. Nós vamos ver como é que foi a ocupação nas colônias da América Espanhola. Depois a gente vem para o Brasil e só fica no Brasil. Então nós vamos terminar o Brasil esse ano. E o ano que vem a gente vai voltar para a Europa para depois ver como é que o Brasil ficou independente, proclamou a República e tudo o que está acontecendo aí. Professor, então vamos lá. O que é a revolta no período colonial? Revolta não é revolução. Por favor. Revolução é quando você muda tudo. Revolução vem de revolver. É tipo uma onda. Quando a onda passa, a areia não fica do mesmo jeito. Revolta é uma coisa mais ali, vamos dizer, light. Revolta é uma coisa light. É quando a população, alguém, demonstra alguma insatisfação. E nós vamos ver, dentro do Brasil, as primeiras grandes insatisfações que acontecem. Nós passamos já pelo pau-brasil, nós passamos pelo açúcar, pelo gado, nós passamos pelo comércio dos tropeiros, nós passamos agora pela mineração, que gerou muito lucro para algumas pessoas, e nós vimos que não foi para todo mundo. A maioria da sociedade, que era ali dinâmica, que tinha um monte de profissão lá dentro, não se deu bem, não ficou rico, não ficou ali, não virou dono de data e lavra, e isso vai ter um efeito muito grande no Brasil, que é um efeito chamado insatisfação. Coloca lá no título, embaixo do título, do capítulo 16. O que são as revoltas do período colonial? É a insatisfação dos brasileiros. Por quê? Porque ainda vinha português para cá, para ocupar os altos cargos. Mas eu estou falando que os brasileiros vão começar a se levantar contra o domínio, o pacto colonial. E é aí que as revoltas coloniais ganham um nome especial. Qual é o nome que as revoltas vão absorver aqui no Brasil? Qual é o nome que vai dar para essas revoltas, as primeiras grandes revoltas aqui dentro do Brasil? Se chama revoltas nativistas. Sim, é revoltas que lembra a palavra natureza. Por que essas revoltas que nós vamos ver agora do período colonial, que é do século XVI e XVII, depois vai ter outras diferentes? Por que essas revoltas ali, elas são consideradas nativistas? Coloca lá. É porque essas revoltas não tinham desejo de separação. Professor, mas como assim? O Brasil vai continuar ainda sendo colônia de Portugal até o dia 7 de setembro de 1822. Quando a família real foge para cá em 1808, é ali que começa o processo de independência do Brasil. Professor, mas quando é que nasce esse sentimento de revolta contra Portugal, contra o domínio português? É aqui, é nessas revoltas nativistas, que não eram separatistas. Coloque isso lá. As revoltas nativistas, por definição, elas não são separatistas. Galera, nós estamos falando de um período que o Brasil já estava expandindo para o interior. Agora, o litoral já estava todo ocupado. A população do Brasil talvez era até maior do que a de Portugal. Nós estamos falando que o Brasil, hoje é o dia da consciência negra, nós estamos falando que o Brasil é um país de pardos e negros, de mestiços e negros, de escravizados que vinham para a África, de mestiços que haviam se misturado aqui com os indígenas, com os negros, formando mamelucos, mestiços e várias outras raças aqui dentro do Brasil, divisões. Nós estamos falando que o Brasil está sendo governado por uma pequena elite portuguesa que mantinha aqui o domínio aqui utilizando a força, a coerção, o famoso pacto colonial. Nós vamos falar dele de novo. Hein? Tem que lembrar o que é pacto colonial.
Professor, então para pensar, a partir de agora, os brasileiros, o pessoal que nasceu aqui dentro, é essa galera que eu estou falando. É a elite também do Brasil. Aqui dentro agora já tem uma elite. Depois de 200 anos de colonização, se formou uma elite aqui dentro do Brasil. Uma elite que começou a surgir explorando o pau-brasil. Uma elite que se formou aqui dentro em torno da produção de cana-de-açúcar. Uma elite que se formou aqui dentro com a mineração, com a criação de gado. Ah, professor, essa elite é a maioria da população? Essa elite branca, brasileira, nascida aqui dentro? Não, não é. O Brasil, como eu falei, era um país de pardos, de negros escravizados, de pessoas pobres e humildes. Então tinha uma elite aqui insatisfeita brasileira, tinha a massa da população que ficava embaixo dessa elite, e acima da elite brasileira tinha os portugueses, que, é lógico, nós éramos colônia, a coroa portuguesa mandava aqui, ainda mandava os funcionários aqui para ser os governadores das províncias dentro do Brasil. Então para pensar, essas revoltas nativistas, elas não eram separatistas. Ah, professor, toda vez escuto isso quando estou na sala de aula. Ah, professor, então o brasileiro é bobo, aceitou a dominação portuguesa. Não, eles não tinham essa visão de separação ainda. Os brasileiros aqui, a elite brasileira principalmente, não identificava Portugal, o rei português, como um grande inimigo para tudo. Lembra do absolutismo? O absolutismo, o rei era o quê? Era inquestionável. O absolutismo dizia que o chefe do Estado era o chefe político, militar e religioso, e o seu poder era inquestionável. As revoltas nativistas não vão ser contra o rei, por incrível que pareça. Ah, professor, mas como é que pode? Aqui era colônia portuguesa. Galera, aqui dentro do Brasil ainda tinha uma visão paternalista, que o rei era aquele cara que corrigia as injustiças. O rei aqui dentro não era visto como inimigo dos brasileiros, ainda. Vai ser depois. Não era. Portugal ainda não era visto como inimigo. Quem era o inimigo aqui dentro? Eram os funcionários portugueses que agiam aqui a mando do governo da coroa portuguesa e expoliavam o povo. Cobravam os impostos, agia com violência. Professor, mas era o rei que mandava. Galera, volta lá para 1600, 1700. Você tem que entender a mentalidade. A Igreja Católica dizia que o rei também não podia ser questionado, tem que lembrar disso. E a religião dominante aqui é o catolicismo. Os brasileiros aqui dentro, eles não conseguiam enxergar o rei português como inimigo, mas os funcionários do rei que vinham para cá a mando dele eram, porque eles faziam o quê? A intendência de Minas, cobravam os impostos, aplicavam a justiça. Então é contra essa camada que vai se voltar ali os brasileiros, a elite brasileira, a classe média ali, os grupos médios que estavam aqui, até os pobres, vão se revoltar contra a dominação não de Portugal, mas desses funcionários. E é aí que nós vamos começar a ver uma divisão. Professor, eu sei que vocês estão aprendendo uma palavra aí muito recente. Vamos lá. Vocês aprenderam a palavra polarização. Vocês sabem o que é polarização? Está muito recente por causa da política. Ainda bem que a gente está nas eleições. Alguém já escutou essa palavra polarização? O que são os polos? Negativo e positivo. Ou seja, ou você, aqui no Brasil está acontecendo isso muito, ou você é esquerda ou você é direita. No Brasil, essa perda de polarização no Brasil não é nova, galera, que hoje é direita e esquerda, conservador, liberal contra a esquerda ali. Na verdade, o Brasil, em dado momento da história, sempre teve polarização. É nesse momento que o Brasil vai começar a sofrer com uma polarização. Entre quem? Portugueses, que vinham para cá ocupar os cargos principais a mando do rei, e também os brasileiros nascidos na colônia, que foram apelidados de mazombas. Mazomba. Então, para pensar, as revoltas não eram separatistas. O rei português, ele não era inimigo da população brasileira nesse momento, muito pelo contrário. Ele era o pai que poderia resolver as injustiças. Contra quem que os brasileiros vão se revoltar? Contra os abusos dos funcionários da metrópole. Ah, esquece aquele papo que o rei que mandava. Na visão dos brasileiros, era o rei que poderia resolver essa disputa entre brasileiros e portugueses. Brasileiros mazombas, portugueses era o pessoal que vinha ocupar os altos cargos. Professor, pelo que então essas revoltas nativistas lutavam? Se não era pela liberdade do Brasil, por que o Brasil, por que essa elite, por que os brasileiros, em geral nascidos aqui, vão lutar então contra esses funcionários portugueses? Vão lá. Eles queriam lutar pelo tratamento mais justo. Eles queriam lutar pela igualdade, pela justiça. Traduzindo, os brasileiros, chamados de mazombas, queriam ter igualdade como os portugueses. Eles queriam ter os mesmos privilégios, por exemplo, no tráfico de escravizados.
Eles queriam ter os mesmos privilégios na exploração do minério. Lógico que quando ia sortear as datas, você dava preferência para quem? Chegava um funcionário lá de Portugal, um nobre português, que era conhecido do rei. E chegava aqui um proprietário aqui com 12 escravos. Na hora de sortear, você acha que você ia dar preferência para quem? É lógico, você ia agradar quem? As pessoas que eram ligadas ao rei português, que vinham explorar os minérios. Então as coisas não eram justas. Os brasileiros queriam ser tratados iguais, por exemplo, no comércio interno. Os produtos que vinham para cá vinham só de Portugal. Portugal comprava os produtos de outros países, aqueles que eles não produziam, e eles comercializavam aqui dentro, com um preço absurdo. Os brasileiros protestavam, nós já vimos isso na mineração, contra os altos impostos, contra a falta de liberdade. Eles queriam ter um tratamento justo e igualitário que nem os portugueses. Os portugueses vinham para cá, eles ocupavam os altos cargos, tinham preferência no comércio, tinham preferência ali na mineração, tinham preferência na justiça e outras coisas. E os brasileiros foram acordando para isso. Olha, eu não sou tratado igual que nem o português que está aqui. É aí que o pacto colonial começa a ser questionado. Por quê, professor? A fonte da injustiça aqui dentro do Brasil era o pacto colonial. Por quê? Porque o rei português privilegiava o quê? Sempre o comércio de portugueses. Era óbvio. O pacto colonial é aquele resumão. A metrópole mandava produtos para cá manufaturados, a colônia era obrigada a comprar esses produtos caríssimos e ela mandava matéria-prima para Portugal e Portugal fazia a manufatura e mandava de volta. Galera, é o exemplo do ouro. Eu acho que eu não usei esse exemplo. Mandava o ouro lá para fora, o que acontecia? Tinha que ourives? Tinha. Mas mandava ouro, diamante lá para fora e daqui a pouco voltava para o Brasil colares, voltava braceletes, voltava anel, voltava um monte de coisa. E era caríssimo, porque o lucro de Portugal era tirado em cima do pacto colonial. Os brasileiros eram obrigados a comprar os produtos caríssimos de Portugal e exportar a matéria-prima, tipo o ouro ou a cana-de-açúcar, num preço mais barato. Isso vai despertar o povo brasileiro. Eles vão começar a questionar a igualdade. E é justamente aí que vai começar as revoltas nativistas, que não eram separatistas. As revoltas eram para buscar uma igualdade, a justiça, o melhor tratamento dos funcionários portugueses. E o rei não era identificado como um grande inimigo dos brasileiros. Era como se fosse o pai que poderia resolver o conflito entre os dois filhos. Quem eram os dois filhos? Os funcionários portugueses e os brasileiros, que eram os mazombas. Professor, eu não entendi. Dúvidas? Pergunta agora, porque nós vamos passar para as revoltas. Dúvidas? Já deu tempo de copiar? Podemos ir? Sim ou não? Professor, vai estourar um monte de revolta? Vai. Mas nós vamos ficar naquelas que são mais documentadas e as mais famosas. A revolta de Beckman, aqui ó, lá no Maranhão, aqui ó, aqui em cima. Vou tirar esse verde porque o mapa tá verde aqui. A revolta de Beckman, aqui ó, lá no Maranhão, onde foi ocupado pelos franceses. Vai ter que lembrar da ocupação, hein? A Guerra dos Mascates, aqui dentro de Pernambuco, ó, a capitania que era uma das mais ricas. Pernambuco, ali São Vicente, foram as duas capitanias hereditárias que deram certo. Então Pernambuco, sim, era uma capitania tão importante que foi ocupada pelos holandeses, lembra? Os holandeses ocuparam lá, durante a União Ibérica. Nós vamos falar também hoje, vou falar um pouquinho agora, do Quilombo dos Palmares, que não entra bem nessa ideia de revolta nativista, que o Quilombo era um processo de libertação de escravos, mas eu vou falar porque hoje é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro de 1695, foi quando o Zumbi dos Palmares foi morto. Calma aí. Depois, a revolta de Vila Rica. Olha só onde foi a revolta de Vila Rica. Foi em Minas Gerais. Então quer dizer que aquela exploração do ouro, aquela cobrança de impostos vai dar confusão? Vai. Olha só, o controle excessivo de Portugal vai dar problema? Vai, na região das Minas. E também vai ter a Guerra dos Emboabas, que vai ser ali em Minas Gerais, próximo a São Paulo, que vai opor brasileiros e os exploradores estrangeiros. Beleza, Diogo, recebi aqui também. Professor, nós já passamos pelo Quilombo dos Palmares, você já falou deles, mas por que é importante falar novamente? Galera, hoje é dia da consciência negra. Antigamente, o professor, ele comemorava o dia 13 de maio na escola. O que é o dia 13 de maio? A abolição da escravatura, que foi assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. E a gente comemorava, fazia pintura, escrevia um monte de coisa. Hoje é que alguém comemora mais o dia 13 de maio? Raramente.
O dia que é comemorado em homenagem à luta dos negros pela sua libertação é o dia 20 de novembro de 1695, que ficou marcado na história quando o Quilombo de Palmares foi arrasado e depois o Zumbi dos Palmares, que era o líder, ele foi assassinado, foi morto. E foi justamente os bandeirantes que foram lá destruir esse arraial. Os quilombos eram locais onde os negros fugiam para buscar sua liberdade. O quilombo de Palmares ficou tão grande lá em Alagoas que reunia milhares de pessoas. E não era só negros fugidos, escravos fugidos. Eram pessoas livres e pobres, eram indígenas, pessoas que fugiam lá dos altos impostos. É por isso que, entre aspas, você pode falar que o quilombo era uma revolta nativista. Mas era uma revolta contra Portugal e contra a elite portuguesa e brasileira? Não. Na verdade, o quilombo era a formação de uma busca de liberdade. Eles buscavam a liberdade. Os bandeirantes lá, que foram contratados, os bandeirantes que era o sertanismo de contrato, eles invadiram o quilombo, arrasaram o quilombo de Palmares, mataram ali o Zumbi dos Palmares, daí que vem a lembrança da luta dos negros, é o herói dos negros, Zumbi dos Palmares. E depois, o que foi feito? Muitos escravos foram mortos e quem sobreviveu foi escravizado e foi revendido. Passou para a história a figura do Zumbi dos Palmares como um grande herói nacional. Por quê? Porque o 13 de maio parece que foi uma branca que deu de presente para os negros, não parece? O dia 13 de maio. Só que o Zumbi dos Palmares, ele mostra que sempre teve luta. Deixa eu passar. Em 1695, Nicole. A lembrança do Zumbi dos Palmares, ele mostra que, na verdade, os negros resistiam, fugiam, lutavam. E muitas vezes perdiam até a vida, muitas vezes, lutando contra a dominação do homem branco. E é daí que vai sair o trabalho dos senhores semana que vem. Aqui no Espírito Santo também aconteceu uma revolta escrava, que ficou muito famosa na região do Espírito Santo, que depois foi apagada da memória. Essa revolta, que eu não vou falar o nome, vai virar pesquisa semana que vem. Professor, mas você vai falar sobre o Quilombo dos Palmares? Nós vimos o capítulo retrasado e eu falei hoje de novo. Então, não, eu não vou falar dela. Eu vou falar da revolta de Beckman, dos Mascates, da Vila Rica e dos Emboabas, ok? Podemos ir? Anotar aí o nome das revoltas? Professor, vamos lá na primeira. Revolta de Beckman, ou dos Beckman. Por que, professor? Porque Beckman era sobrenome. Aconteceu entre 1684 e 1685. Qual é a página, professor, que nós estamos? Abre lá na página 44. Dá uma olhadinha nesse mapa aí. Dá uma olhada nesse mapa. Professor, de que momento da história do Brasil nós estamos falando? Nós estamos falando do momento da história do Brasil que já se havia avançado no Tratado de Tordesilhas. O Brasil já tinha ocupado esses territórios que ficavam ao oeste e a Espanha não havia reclamado. Lá em cima, onde nós estamos falando, onde foi essa revolta, professor? No Maranhão e Grã-Pará. No Maranhão e Grã-Pará houve a intensa exploração das drogas do sertão. Lembra dos bandeirantes? Eles avançavam sobre o interior buscando ouro, pedras preciosas, e vão encontrar. Nós já vimos o capítulo. Eles buscavam negros da terra, índios nativos para escravizar. E também, o que vai acontecer? Eles vão buscar também o que? Drogas do sertão, que eram as especiarias, que eram de alto valor comercial, para poder revender dentro do país e também fora, além de ser utilizado como remédio. Daí que vem o nome, drogas do sertão. Professor, mas o que é a revolta de Beckman? Para tudo. Professor, aonde se estava privilegiando agora o investimento de Portugal? Na época dos engenhos de açúcar, antes de entrar em crise, o pessoal Portugal investia no Nordeste, Pernambuco, Bahia. Agora que a mineração está aqui na região das Minas Gerais, para onde vai o investimento? Para Minas Gerais. E transferem a capital para onde? Para o Rio de Janeiro. Então, esses dois locais vão ser privilegiados. E o que vai acontecer com as capitanias, professor? Inclusive aquelas que produziam drogas do sertão e açúcar. Elas vão ser meio deixadas de lado. E é aí que a população vai se revoltar. E Arley, você está correto, mas não espalha para ninguém o nome da revolta. Mesmo se alguém te perguntar em off. Vamos lá. A revolta dos Beckmans, que é um sobrenome, então quer dizer que as pessoas que se revoltaram e lideraram tinham esse sobrenome, aconteceu no Maranhão e em Grã-Pará. E lá no Maranhão e Grã-Pará, o pessoal explorava muito o quê? Droga do sertão.
mas também tinha cana-de-açúcar e também tinha tabaco, cigarro. Faziam pecuária, coletavam cacau e produziam-se também, se eu não me engano, algodão. E utilizavam muitas ferramentas para fazer isso, feitas de ferro. Maranhão, uma região do Maranhão e Grão-Pará, ela foi ocupada após, literalmente, a invasão dos franceses. Lembra que os franceses foram lá e fundaram até a capital, São Luís, deram o nome da capital forte, né? São Luís. Professor, o que vai acontecer? Os franceses vão ser expulsos. E logo depois da expulsão dos franceses, os portugueses vão criar aquele dilema. Como é que eu vou ocupar o litoral do Grão-Pará e Maranhão para evitar novas invasões? Eles trouxeram famílias açorianas, lá dos Açores, que fica próximo a Portugal, lá no Atlântico, para ocupar essa região. A galera que veio começou a se miscigenar com os indígenas. E a população dessa região vai começar a explodir. As invasões francesas lá foi no século XVI. A gente está aqui no século XVII, no final do século XVII. Então houve uma miscigenação dos Açores, que eram portugueses brancos, com indígenas, com escravizados que ficavam naquela região. Só que Portugal, olha só a malandragem de Portugal, utilizando o pacto colonial, no século XVII, Portugal vai proibir o comércio de qualquer produto feito com aço. Para pensar que naquela época o cara fazia arma, fazia ali o arado, fazia facas e ferramentas em geral, fazia martelos. A partir de agora, ninguém que mexia, que era ferreiro, que mexia com aço, podia produzir nenhuma ferramenta ou arma. Decreto real, veio de Portugal. Pacto colonial. Qual era a intenção de Portugal? Portugal ia trazer essas ferramentas para vender aqui e ter um lucro muito maior. Se a população do Grão-Pará e Maranhão produzisse essas ferramentas e armas, o lucro de Portugal ia diminuir. Então, o que Portugal fez? Século XVII, proíbe o comércio de produtos de aço. Ferramentas, armas, qualquer coisa. A partir de agora, tudo vai vir de outro local, externamente. O pessoal que tinha ferramentas e armas teve que entregar para o governo português. Olha só, teve que entregar para o governo português. Entregar. E o pessoal trouxe de Portugal e outras regiões aqui do Brasil esses produtos e vendiam muito mais caro. Professor, qual vai ser o resultado para o Grão-Pará e Maranhão? Galera, os ferreiros, a galera que vivia de produção aí de ferramentas, vai quebrar. A indústria local vai quebrar e a população vai empobrecer, porque muita gente vai ficar desempregada. Sacaram a ideia? Muita gente vai ficar desempregada. Junto a isso, lá no Maranhão e Grão-Pará, o escravo negro era muito caro. Então, qual era a principal mão de obra escrava que tinha no Grão-Pará e Maranhão? Os escravos indígenas, os negros da terra. Só que, lembra lá das missões? Os jesuítas vinham para cá para catequizar esses índios e criavam aquelas missões e reduções. O pessoal do Grão-Pará, os bandeirantes do Grão-Pará, o que eles faziam? Eles iam nas missões e reduções no Grão-Pará e no Maranhão e escravizavam os indígenas, que eram pacificados, porque eles sabiam que não iam reagir. E os jesuítas, que era a Companhia de Jesus, começou a protestar com o governo de Portugal e também enviar cartas ao Papa, falando que no Grão-Pará a população não respeitava as missões, não respeitava ali a catequização, não respeitava ali a proteção que eles davam aos indígenas. E o governo português vai fazer o quê? Vai proibir a caça ao índio, vai proibir a escravização dos indígenas. Para tudo. Para pensar na população do Grão-Pará. Eles já estavam abandonados. O governo português só investia nas minas. O pessoal que trabalhava com aço, com ferramenta e armas, não pode produzir mais. Muita gente fica desempregada e empobrece. E os escravos que eram comercializados no Grão-Pará, que eram indígenas, agora não pode mais. A partir de 1680, o governo português proíbe a escravização de indígenas no Grão-Pará e o ataque às missões, às companhias de Jesus. O governo português percebeu insatisfação. O que o governo português fez? Pessoal do Maranhão e Grão-Pará, não precisa ficar preocupado. Eu vou criar uma companhia para resolver os problemas econômicos aí. E eles criaram, o governo português criou a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, em 1682. Qual era essa missão dessa Companhia do Comércio do Estado do Maranhão? Evitar conflitos, recuperando a economia local.
principalmente para agradar as elites, que não tinham mais os escravos, para poder trabalhar na lavoura de algodão, catando o cacau, na lavoura de cana-de-açúcar, porque ia faltar mão de obra. Então vamos lá. Qual era a meta da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão? Eles tinham que trazer 500 escravos anuais para a região, para suprir a falta de mão de obra indígena, que agora não pode ser mais escravizados. Lembra que o escravo africano negro é caro, não é barato, ok? Porque por causa do tráfico atlântico. Outra coisa, o que aconteceu? A Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, para agradar o povo que estava ali, não tinha dinheiro para sobreviver, estava na miséria, começou a tabelar os produtos. Inclusive, os produtos que eram comercializados pelos ricos comerciantes locais. Então, tecido, cravo, baunilha, cacau, algodão, tiveram um preço tabelado. Professor, o que é o preço tabelado? Para pensar. A partir de hoje, esse celular aqui só pode ser vendido no Brasil por R$200. É isso que é tabelamento de preço. Professor, mas o custo do cara para produzir o tecido, o cravo, a baunilha, o cacau, está aumentando. Mas o governo português falou, a partir de agora você só pode vender nesse preço. Ah, mas o governo português, o meu prejuízo é enorme. E eu não estou tendo lucro. O governo português não queria saber. Controlou os preços, tabelou os preços. Galera, a elite vai ficar insatisfeita, porque o seu lucro vai fazer o quê? Diminuir. Os comerciantes vão ser os primeiros a manifestar insatisfação com a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. Olha só, não era contra o rei, hein? Não era contra o rei. Era a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. É contra a companhia que a elite lá do Maranhão e do Grão-Pará vão começar a se revoltar. Por quê? A população não via benefício, não via melhora no tabelamento do preço. Por quê? Muita gente desempregada, sem trabalho, pobre, miserável. Junto a isso, os comerciantes estavam reclamando que eles não estavam tendo lucro, porque o comércio era tabelado, era controlado. E o pior de tudo, que vai ser o estopim da revolta, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão não vai entregar os 500 escravizados que foi prometido. Para tudo. Professor, por que então a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão não vai entregar os 500 escravizados que prometia? Galera, é óbvio. Eles estavam mandando escravizados para onde? Para a região das Minas, aonde tinha muito lucro. Você acha mesmo que o governo português vamos imaginar, chegava a 10 escravos no porto do Rio de Janeiro. O pessoal estava precisando de gente para trabalhar nas minas. Você acha mesmo que o pessoal ia levar 10 escravos lá para o Maranhão? Não, vai mandar para as minas, porque lá o lucro era maior. Galera, a insatisfação era tão grande que no dia 20 de fevereiro de 1774, dois irmãos, Manuel e Tomás Beckman, que eram ali fazendeiros, que eram ali produtores, não eram do povão, vão incitar a elite, também o povo, a pegar em armas para derrubar o governo da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. O que esses caras queriam? Primeiro, eles se sentiam prejudicados pelo monopólio do comércio, pelo controle de produtos, do preço dos produtos. Eles queriam acabar com isso. Outra coisa, eles entendiam que os preços dos produtos eram insuficientes, então eles queriam aumentar o preço dos produtos. Eles queriam continuar escravizando indígenas, atacando as missões, para poder vender mais barato lá no Maranhão e ter lucro. Olha só o que eles queriam. E a população, em geral, estava cansada da falta de alimento, de abastecimento, porque tudo estava sendo direcionado para a região das Minas. Então, faltavam muitos produtos e alimentos lá na região. O que eles queriam? Em sumo, expulsar os jesuítas, que eram contrários à escravização, e acabar com a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. A revolta começa. No início eles têm sucesso, derrubam o governo, eles vão lá e colocam um governo provisório. No início, o governo brasileiro não reage, que fica ali meio ali com medo da província do Grão-Pará e Maranhão espalhar esse movimento no Nordeste. Porque não era só lá no Grão-Pará e Maranhão que o pessoal estava insatisfeito. Em outros locais também. Só que quando vem a reação da coroa é brutal. Não foi só esses dois irmãos que eram os líderes, havia mais gente. Mas eles foram os grandes punidos. Qual foi a reação da coroa portuguesa? Eles esperaram o movimento ali, arrefecer, acalmar.
Eles prometeram que eles iam resolver os problemas da região do Grão-Pará e Maranhão. Só que, o que eles vão fazer? Vão mandar ali cercar pelo mar a região do Grão-Pará e Maranhão, olha lá, banhados pelo mar. O movimento vai ficar enfraquecido, vão reforçar as tropas portuguesas e brasileiras na região, e eles vão conseguir. O pessoal foge para o interior, a revolta não dura nem um ano direito, para falar a verdade. O pessoal abandona a capital, vai para o interior, vai para o sertão, tenta lutar, não consegue, é perseguido. O movimento vai se enfraquecendo, as cidades vão sendo retomadas pelos brasileiros e portugueses, é lógico, né? Estava cercado pelo mar, sendo bombardeado, e vai chegar uma hora que os dois irmãos e os outros líderes vão ser presos. Quais eram as punições mais comuns, professor? Gente, punição contra a coroa portuguesa é execução sumária, porque você não pode se revoltar contra a metrópole, contra o seu rei. Mas todo mundo era punido assim? Não, não era. O que vai acontecer? Muitos vão ser presos, alguns vão ser levados para Portugal, outros vão ser degredados para tudo. O que é o degredo, professor? É quando você era expulso do Brasil e mandado para outra colônia portuguesa. Ou você ia para Portugal ficar preso ao resto da vida, ou então você era mandado para, de repente, as colônias portuguesas lá na Índia, no Japão, na China, ou então na costa africana, nas feitorias. E você nunca mais ia poder voltar para o Brasil, só com perdão real. E em último caso, você poderia ser o quê? Morto. Se você fosse mesmo ali o cara que citava e era contra o governo português, você poderia ser morto. E isso vai acontecer. O que vai acontecer? O movimento vai terminar, muitos vão ser presos, muitos vão ser degradados, mas o que vai acontecer vai ser que o Manuel, que era um dos líderes, ele vai ser enforcado para servir de exemplo. Por quê, professor? Porque Manuel Beckman, ele foi considerado o grande incitador desse movimento. Então ele tinha que servir de exemplo. Já o Tomás Beckman, que era o irmão, ele foi expulso para uma colônia lá na África e não podia mais voltar. Se o cara tivesse sorte, ele era degradado, seria a sorte. E tinha outra punição. Você podia ser açoitado, que nem os escravos. Açoitado lá com chicote de couro e ponta de metal. Uma delícia, uma coisa maravilhosa. Professor, essa revolta é a primeira que vai servir de exemplo e o governo português vai ficar assustado porque ele vai descobrir que o povo brasileiro já não estava mais aceitando o pacto colonial. Ok? Depois a gente vai falar da revolta dos mascates de Vila Rica e dos emboabas. A gente volta lá na quarta-feira para falar delas e depois passar a atividade.